Muitos pacientes me procuram buscando melhorar algum aspecto da sua estética genital. Então eles gostariam que o pênis fosse maior, mais comprido, mais grosso, melhorar alguma coisa em relação ao saco, a proporção do pênis com o saco. E eles têm algum incômodo muito grande por isso, mas em alguns casos eles não estão dispostos a fazer algum procedimento cirúrgico, algum tratamento um pouco mais invasivo, mesmo que não seja cirúrgico, mas um procedimento, porque eles têm algum receio, têm vergonha, têm alguns medos, ou então eles não têm condição financeira naquele momento de gastar o valor necessário. Eles até querem fazer o procedimento, mas não podem gastar naquele momento. E eles sempre me perguntam, existe alguma outra coisa que pode ser feita para melhorar a estética genital, para expor mais o pênis, que seja mais simples, mais natural? Sim, existe, e é o que nós vamos conversar nesse vídeo. Olá, meu nome é Paulo Esteves, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje, então, nós vamos falar mais uma vez sobre estética genital, que é um dos assuntos mais atuais aí no mundo da urologia e da andrologia, a área que atua sobre a medicina sexual do homem. Os homens estão cada vez mais preocupados com a estética, têm realizado muitos procedimentos, bioplastia, o engrossamento do pênis, procedimentos escrotais, cirurgias. Porém, muitas vezes o homem não está disposto ou não pode, naquele momento, passar por um procedimento mais invasivo e nenhum minimamente invasivo, como uma bioplastia, o preenchimento peniano. E ele quer uma solução, ele quer alguma forma de pelo menos amenizar aquele incômodo estético, aquilo que abala a sua autoestima, a sua autoconfiança. Ele quer melhorar o que for possível melhorar de uma forma, digamos, mais simples. Tá? Eles me perguntam sempre isso e hoje nós vamos falar sobre o que pode ser feito. Número 1, a primeira coisa que pode ser feita para melhorar o aspecto genital, para causar uma impressão melhor, uma aparência de tamanho maior no pênis, é aparar os pelos pubianos. Sim, aparar os pelos da região genital. E veja bem, a gente sempre recomenda aparar, não raspar com gilete. Enfim, existem diversas formas de serem retirados esses pelos, tá? Mas ao que tudo indica, a forma mais recomendada, mais segura, é apenas aparar com uma maquininha, máquina de cortar cabelo, deixar eles curtos, mas não totalmente ausentes, tá? Com isso você consegue expor um comprimento ali do pênis que não vinha sendo visualizado, que não vinha sendo visto, tá? O pênis fica escondido no meio daqueles pelos. E em alguns casos, esses pelos podem ser realmente muito grandes. Então, frequentemente, a gente vê pacientes em que os pelos pubianos eles são mais longos do que o comprimento do pênis flácido. Tá? Então, a gente vê homens com pênis que tem um comprimento menor, mais curto, que flácido ainda retrai bastante, está ali muito encolhido, e o pelo pubiano passa do comprimento do pênis, ou seja, mais longo que o pênis. Isso, claro, visivelmente, quem bater o olho ali e olhar, vai causar uma impressão ruim. O próprio paciente, ao olhar, não gosta daquela situação. Isso pode ser facilmente resolvido com você encurtando esses pelos, tirando esses pelos, deixando eles bem curtos, não retirando totalmente, aparando os pelos da região genital, da região pubiana como um todo e genital. A segunda medida que pode ser feita para melhorar a estética genital é perder peso, tá? Emagrecer, perder peso. Por quê? A gente tem o pênis fixado na região da bacia, no osso da bacia, mais especificamente na região do pubis, tá? E ali a pele desce acima da gordura, se encontra a pele do abdômen com a pele do pênis, formando inicialmente, quando a gente é criança, nas pessoas que são mais magras, um ângulo mais reto, parecido com de 90 graus se você esticar o pênis. Porém, com o tempo, é normal que exista um acúmulo de gordura e algumas pessoas acabam engordando muito mais, desenvolvendo uma obesidade, e a distância que a pele vai ficar do pubis, do osso, da região pubiana, vai aumentando, cada vez mais progressivamente vai aumentando, só que o pênis ele está fixo naquele osso. O ponto fixo do pênis é no osso. O comprimento dele que a gente mede é a partir do osso. Só que a pele subindo, o comprimento visível vai ser cada vez menor. Tá? E a pele pode ir se distanciando do osso e até chegar na mesma altura do final do pênis, da ponta do pênis, deixando o pênis todo embutido na gordura, que é um outro diagnóstico médico, o pênis embutido. Então, se você perde peso, se você emagrece, você consegue diminuir o que a gente chama de coxim gorduroso, aquela pochete de gordura na região pubiana,
essa pele vai voltando, vai ficando mais próxima da região da bacia, e o ângulo que tinha se perdido, tinha virado já mais ou menos um triângulo ali, né, ficou uma linha na diagonal, ele vai voltando para formar novamente um ângulo reto, tá? E você consegue expor mais comprimento do pênis. Ao perder peso, sempre o homem consegue aumentar um pouco a exposição do pênis. Quanto? Vai depender do quanto ele tiver de gordura e do quanto ele conseguir perder de gordura. Em muitos casos, a gente sabe que é necessário algum procedimento, uma lipoaspiração, uma dermolipectomia, para retirar uma quantidade maior de gordura, mas sempre com uma perda de peso é possível ter uma grande melhora dessas condições. O terceiro ponto que pode ajudar a melhorar a estética da região genital é um pouco inusitado, mas sim, ele tem um impacto muito grande. É simplesmente você controlar o estresse. Tá? Se você reduzir o estresse, a ansiedade, se você reduzir a adrenalina, né, que a gente vive no dia a dia, isso vai ter um impacto sim com um relaxamento da musculatura que contrai, que puxa o pênis, que retrai esse pênis, que faz ele encolher. Tá? A gente tem uma musculatura nessa região por cima do corpo cavernoso do pênis, que é o músculo dartos, e esse músculo ele responde à ação da adrenalina, causando uma retração, puxando o pênis para trás, encolhendo o pênis. Isso é muito evidente em situações de frio e também em situações de atividades físicas, atividades esportivas bastante intensas, em que muitos homens percebem que o pênis fica muito encolhido, fica muito pequeno, tá? E realmente parece muito menor do que ele é normalmente. Assim como no frio, numa piscina gelada, enfim. Só que no dia a dia ele pode estar constantemente mais retraído, mais encolhido, naqueles homens que são extremamente estressados ou muito ansiosos, que têm um nível de adrenalina, enfim, de estresse, mas de adrenalina muito alto na circulação durante o tempo todo. Isso vai ter um impacto, vai causar um pênis sempre mais retraído, e se a gente conseguir, por técnicas de relaxamento, por atividade física que libera endorfina e deixa você mais tranquilo, enfim, hobbies, o que for necessário para você ter um controle do estresse, um manejo do estresse. A gente sabe que na vida todo mundo vai ter estresse, mas se você conseguir manejar melhor esse estresse, é provável que o seu pênis retraia menos, encolha menos, e com isso você consiga ter uma aparência melhor do pênis quando ele está flácido, que ele não fique tão encolhido, fique um pouquinho maior, te dê uma satisfação visual maior ao ver o pênis. E a quarta situação que pode ajudar a melhorar a estética da região genital, ela não é totalmente natural ou não invasiva, mas não é nenhum procedimento estético, tá? Não se trata de nenhum procedimento estético. É simplesmente a retirada da fimose ou do prepúcio, tá? Naqueles homens em que tem fimose ou que tem um excesso de prepúcio, tem um prepúcio muito longo. Então, os homens que têm excesso de pele do pênis, tem aquela pele que vai lá na frente, cobre toda a glande, passa da glande, fica um capuzinho fechado ali na frente. Ou quando tem fimose, que o prepúcio é realmente fechado, muito estreito. Tudo isso causa um excesso de pele, um acúmulo de pele escondendo o pênis. Tá? Esse visual, esse aspecto, né, gera uma imagem de um pênis mais infantil. Tá? Então a gente fala que é um aspecto de um pênis infantilizado, diferente de um pênis mais adulto, no qual a pele é mais curta. Você não precisa não ter pele, não ter prepúcio. Você pode ter um prepúcio mais curto, em que uma parte da glande seja visualizada. Tá? Então, esse procedimento que é extremamente comum, dos mais comuns em todo mundo, que é a postectomia, a cirurgia de fimose ou a retirada do prepúcio, ele consegue sim melhorar bastante a estética genital, tá? Dar uma visualização melhor. Tem inclusive estudos que foram feitos, eles mostraram para mulheres, homens com pênis de tamanho semelhantes, mas alguns postectomizados, né, sem essa pele, e outros com a pele, e as mulheres preferiram em 87% dos casos os homens sem o prepúcio, com menos pele no pênis, porque elas consideraram aquilo mais interessante visualmente. Tá? Então é uma cirurgia que na verdade ela é funcional, ela não é estética. Claro que nós que trabalhamos com estética, a gente faz a cirurgia com um olhar diferente, a gente tenta fazer com um mínimo de cicatriz, com uma cicatriz mais fina, mais delicada, a gente tenta ter os maiores cuidados para que fique um impacto mínimo, mas ela ainda é uma cirurgia funcional, né? Uma cirurgia que é feita desde crianças recém-nascidas até idosos, em todas as idades,
tem muitas vantagens no dia a dia, facilita a higienização, evita de ter infecções na pele, balanopostites, facilita na relação sexual e além disso tem a melhora estética. Então se você tem fimose ou se você tem apenas um prepúcio muito longo, muita pele, aquela pele que se acumula ali na frente, fica um aglomerado de pele em volta do pênis, se você retirar esse excesso de pele, não muita pele, só um excesso, você vai ter uma melhor estética do pênis também, sem precisar fazer um procedimento estético. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas 4 dicas aí, 4 informações de como melhorar a estética da região genital e do pênis. Se vocês tiverem dúvidas, escrevam aqui abaixo nos comentários para a gente ir conversando. Mais uma vez, se inscrevam no canal, ativem as notificações, curtam esse vídeo para continuar estimulando a gente a produzir cada vez mais conteúdo que pode ser útil para vocês. Obrigado e cuidem-se. Até o próximo vídeo.